Fala galera, seja bem-vinda ao Total 90 Podcast. Estamos de volta, né? Depois daquele debate, o primeiro do canal, né? Sobre qual é o maior clube do Brasil. O programa de hoje vai ser sobre quem é o GOAT. Pra quem não sabe o que é GOAT, né? É a sigla da moda aí no meio do futebol agora. Significa Greatest of All Time. E aí, em inglês, GOAT é cabra. E aí, quando você vê uma imagem de cabra relacionado a alguma foto de futebol, é porque tá dizendo ali que o cara é o bichão mesmo. Perfeito. É o melhor de todos. E aí a gente vai debater sobre isso hoje. Estou aqui com o Alex, com o Igor. E aí, vamos descobrir quem é o GOAT? Isso aí, quero agradecer quem tá acompanhando a gente aqui agora, ao nossos companheiros Carlos e o Alex e a todos que estão acompanhando aqui a gente. Eu acho que esse é um assunto que a gente já debateu bastante também em outros episódios, né? Então, é isso aí, vamos lá. Bom, é isso. A gente vai ter uma disputa, acho que interessante no fim das contas. Vamos ver qual nome também a gente vai colocar para ter essa lista. Mas é uma disputa que tem várias formas de se olhar e vai ser interessante ver como cada um enxerga isso e da forma que enxerga também. Mas é uma disputa um debate que sempre ocorre, né? Nesses grupos, pode ver até no Instagram, com pessoas, debate de futebol sempre acaba tendo, então a gente vai tentar trazer a nossa visão disso. Beleza, antes da gente começar, o Alex tem um recadinho pro pessoal, né? Exatamente. Hoje a gente tá falando aqui sobre os melhores, né? Os melhores fazem muito gol de bicicleta e você quer comprar sua melhor bicicleta? AVC Bicicletas. Então vai lá pra buscar sua bike, consertar também. Se deu um problema, pneu furou, rapaziada que faz também iFood, tem desconto especial, pessoal do iFood que entrega de bicicleta. Se furar o pneu, dá um problema, vai lá que tem sempre um descontinho especial. Você falou aí do pessoal que faz gol de bicicleta, e o pessoal que faz gol quer filmar. Como é que faz? Já compra o seu iPhone lá na Eleven Imports. Já vai lá. Pessoal também do iFood. Faz um combo. Você quer trabalhar no iFood? Compra o seu iPhone na Eleven Imports e a sua bike na VC Bicicleta já vai trabalhar e ganhar teu dinheirinho. Perfeito, vamos lá. Então, o programa de hoje ele vai ter um molde um pouco diferente do que teve o da semana passada, né? Da semana passada a gente chegou aqui, já tinha tópicos, já tinha os times pré-definidos. Hoje é aqui, na hora. Agora. Então vamos lá. Vou perguntar para cada um de vocês o que é preciso para a gente começar a tentar achar o GOAT. Qual vai ser o critério de avaliação? O que vai entrar nessa lista? Igor. Cara, pode botar mais de um critério? Pode. Vai falando teus critérios aí, o Alex fala o dele, a gente junta tudo. Tá, eu acho que 2 critérios que as pessoas geralmente usam de maneiras antagônicas precisam entrar. O primeiro, que é a questão de auge, o melhor auge, constância, e um bônus que eu acho que é muito importante, que é identificação. Tipo, aquele jogador que tu fala, cara, ele marcou uma era. Nesse fator acho que também tem que entrar a influência no jogo, né? O quanto esse cara conseguiu mudar. Porque se a gente olhar esses caras que entram nessa lista, são sempre jogadores que acabam mudando um pouco a forma de jogar ou a forma que outros jogadores se portam, né? Um exemplo de constância vai estar na lista, o Pelé, ele é um cara que marca uma era de como ali as coisas começam a ser algo mais profissional a partir dele. Então acho que esse tipo de modificação no jogo também conta muito nesse quesito. Ser decisivo, no caso. Não só decisivo, é uma questão mais de realmente influência. Entendi. O Cruyff é um cara que, vou citar o nome de jogadores, né, que provavelmente vão estar na lista. O Cruyff é um cara que muda a forma de jogar como treinador e como jogador, né? Ele com o Carrossel Andrés. É uma forma que muda o jogo de funcionar de forma tática. O Pelé torna os jogadores mais físicos a partir dele. São esse tipo de mudança que também acabam acontecendo com uma influência realmente. Que a partir daquele cara as coisas mudam pra todo o jogo. Sim, sim. E vamos lá, estatística vai entrar? Tem que entrar, né? Eu acho. Ou assistência. Tem que entrar, mas na minha visão com uma adequação à época. Beleza. Mas- E a gente bota cada uma separada ou faz estatística. Vamos citar o número de gols, vamos citar o número de assistências. Mas eu tenho uma dúvida. A gente vai usar a estatística, tipo, que considera as de hoje, de competições atuais, ou porque, por exemplo, o Pelé nas competições da época dele, ele tem 1024 gols, se não me engano. Acho que é 1024. Se a gente for considerar só as competições que existem hoje em dia, ele tem 800 e pouco. Por isso que eu falei questão do contexto, porque
pode se tirar, né? Porque tem até um aspecto de pessoas que podem ser contra esse voto seu do Pelé. Você tira porque fala que ele fez muito gol amistoso. Mas tem que ser levado em consideração que antigamente o amistoso valia muita coisa. Exatamente. Então a gente pode pegar os números totais de cada um, né? Sem ser dos jogos oficiais. A gente pega tudo. O que a gente tiver de material do Pelé é aquele número ali. O que tiver de outra pessoa é aquele número ali. Então, vamos lá. Igor falou da constância, melhor auge. Eu botei aqui como melhor prime, mas dá no mesmo. Estatística vai entrar. Influência no jogo. E botou o Marco, né? Esse é um jogador que, tipo, é influente no jogo. Os títulos, né? Acho que... jogo. E os títulos. A gente fecha nisso? Títulos, tanto individuais quanto coletivos, né? Sim. Desculpa. Títulos individuais e coletivos. A gente precisa ter o material pra lista, né? Sim. A Alex já citou o Pelé, é meio óbvio que o Cruyff ele vai também, ele falou o Cruyff. Cruyff, a gente pode fechar 10 jogadores? Pode ser. E vão estar na lista? Tem que ter Messi e Ronaldo. Acho que os dois Ronaldos Messi, entram. Ronaldo, Cristiano, né? Acho que os dois Ronaldos entram, não? E o... tem que entrar outro... O Maradona, talvez entre. Pelé, Maradona. Pelé, Maradona. Cristiano Ronaldo. Aí foram 6. Messi. Ronaldo Fenômeno. Isso. 6, né? Sim. Vocês querem colocar o... De Stefano. Cruyff vai entrar? Cruyff já entrou, não? Cruyff a gente já falou, não botou não? Nessa lista dos 6 eu não falei, não. Cruyff. Cruyff 7. Eu acho. Stefano a gente pode colocar, porque ele marcou uma era antes do Pelé, talvez. A gente pode colocar. Porque o Di Stefano, ele tá entre os 5 maiores artilheiros da história do River Plate e do Real Madrid ao mesmo tempo. Então acho que ele tem um impacto muito grande. É muito grande isso. Faltam 2. Já tem 8? Caraca, foi rápido. Não, tem 7, né? De Stefano. 7 com Cruyff? 7 com Cruyff, 8 com Di Stefano. Faltam o 9 e o 10. Tu não vai colocar Milito não, né? Mas que vocês querem pegar um mais atual agora? Eu colocaria um que você me chamar de maluco. É porque eu quero colocar um que não vai entrar. Se for o que eu tô pensando... Quem? Porque eu tenho argumentos Por mim, contra ele é ele. o baixinho Romário. Isso que eu ia falar. Porque o Romário foi campeão do mundo pelo Barcelona. O Romário tem uma identificação nacional absurda em 94. Pô, pra mim... O Romário pode entrar na lista, 9. Tá. E aí, quem vai querer fechar? Beckenbauer. Gente, o Garrincha. Garrincha pode entrar. Garrincha pode entrar. Acho que é mais relevante que o Beckenbauer. Então fechou esses 10. Tá, vamos lá. Primeiro tópico, qual vai ser? Da discussão. O que vocês querem falar primeiro? Melhor auge eu acho muito bom pra começar. Melhor auge. Então vamos lá. São 10 nomes, né? É muita gente pra analisar o melhor auge. Então... Não, mas eu acho que é bom pra eliminar, né? É bom pra eliminar. Então vamos pegar dessa lista aí. Pode começar de cima pra baixo agora da lista. Garrincha. Cara, o melhor auge do Garrincha foi junto com o melhor auge do Pelé, né? Então eu acho que... Ele já tá eliminado. É isso que eu ia falar. Mas qual é o melhor do Garrincha? É 58 ou 62? 62. 62. Então não é junto com o auge do Pelé. Não, o Pelé foi um pouco antes. Não, e o Pelé teve 2 auges, né? Porque o Pelé... Igual do Pelé, 50 a 70. Mas olha só, 62 o Garrincha foi campeão do mundo de seleção. O Pelé tava no elenco. Tava machucado, mas tava no elenco. Não, então a gente tem que E o Pelé foi campeão da Libertadores e Mundial com o Santos, no mesmo ano. Não, isso que eu tô falando. O Pelé, ele teve uma constância muito grande. O auge do Garrincha foi justamente no pior ano do Pelé pela seleção. Então, vamos pegar o melhor ano de cada um, né? No quesito de eliminação, o auge do Garrincha não é o melhor do mundo. Porque o auge dele, o melhor do mundo é o Pelé. Então meio que isso depõe contra ele. Porque o auge dele não foi o melhor do mundo. Eu acho que isso, no critério de eliminação, pode acabar tirando o Garrincha. Sim. Ele vai ficar pelo caminho. Embora em influência de jogo, ele ganhe muito ponto. Pelo menos na minha visão. Porque a gente tá analisando só o auge agora, mas na influência de jogo ele muda muito na questão do drible, né? A gente olha hoje, parece um drible meio bobo, mas ele foi o primeiro cara a fazer aquilo. Na época dele, aquilo era muito revolucionário. Mas aí é outro tópico que a gente pode debater depois. O Garrincha, ele inventou o elástico.
O Garrincha, tipo, ele literalmente foi o primeiro jogador a fazer isso. O Garrincha, ele foi o jogador que revolucionou a questão de drible, né? De puxar a marcação. Porque o Garrincha, você pega uns vídeos muito antigos em preto e branco que tem disponível no YouTube aí pra quem quiser pesquisar. Ele puxava 5 marcadores, ia correndo e arrastava toda a marcação. Tu vê que a seleção brasileira dependia do Garrincha, do mesmo jeito que dependia do Pelé. Os dois eram a grande base da seleção. Inclusive, a gente não tá citando ele como entre os 10, mas o Zagallo tinha um esquema tático como jogador muito fundamental para eles dois terem essa liberdade. Tá, então vamos lá. Romário. Prime Romário. 94? Ou antes disso? Cara, ou depois eu acho disso? que antes disso. Cara, eu acho que o Romário, Eu acho que, na minha visão, o prime do Romário é ali naquele recorte da época do jogo contra o Uruguai, que ali é 9-2 ou 9-3? 93. 93. 9-3, que ele era incrível ali no Barcelona já. E era um jogador. Ele no futebol europeu, porque a gente tem muito essa visão do Romário aqui no Brasil, né? Porque ele faz uma parte da carreira. Mas ele no PSV e no Barcelona é algo muito, muito forte. A- Jogador de arrancada. A gente pode pegar do Romário o recorde período até a Copa. 90, 94. Eu acho que é esse o auge do. Aí o do auge Romário. dele culmina com ele campeão do mundo. É, porque ele sobe em 88 no Vasco. Em 89 ele é vendido como a venda mais cara da história do futebol brasileiro na época, pro PSV. E no primeiro ano dele pelo Vasco não foi muito bom. Porque, tipo, ele era reserva. E no segundo ele virou titular e ele virou artilheiro do Campeonato Carioca, com 17 anos. Então, tipo, o Então a Romário... gente pode pegar esses 4 anos. É. Ele Romário. tinha outra função, um jogador mais de arrancada, não era tanto aquele cara que quando ele volta pro Brasil tinha um jogador mais um 9 paradão, que era Uhum. um 9 sensacional, mas era um jogador mais de arrancada, era pra mim Ele era um 11. É. Um 11 misturado com um 9. É. Pelo faro de gol impecável. Mas só um adendo quando o Romário sobe, pra você ver, ele foi destaque no Vasco que o ataque era dinamite. Era aquele que saiu do Flamengo, que o pessoal chama ele de traidor, é Bebeto. o Bebeto e o Sorato. E o Romário roubou a vaga deles e cara, o Vasco jogava com 4 atacantes. Você tem noção Isso é disso? impressionante. Falamos Garrincha, Romário, Cruyff. Esse é um cara que mudou o esporte. Eu acho que a questão do marco, a gente não tá na questão do marco, tá na questão de auge. Mas o Mas auge dele é baixo. O auge dele vai acabar caindo, porque o auge dele é uma Copa do Mundo que ele não ganha, né? É, A gente pode fazer o seguinte. Acho que um assunto ou um tópico, ele sempre vai levar ao outro, porque É. a gente tá debatendo jogador por jogador. Então o que a gente pode fazer agora? A gente tá começou falando do auge. O Igor já mudou pro Marco, o cara que mudou o futebol, Eu tô com revolucionou. o Garrincha. Então, enquanto a gente vai falando do jogador, a gente vai falar em todos os tópicos dele Beleza, e depois a gente vê quem segue. beleza. Começamos com 10, temos que ter até passar por todos os jogadores 5 para avançar, beleza. ok? Então, pode continuar, o Cruyff. Cara, o Cruyff, ele mudou a forma de jogar futebol, de ver futebol. Inclusive, eu vi uma vez, pra quem quer acompanhar aí, o Guardiola tem um livro muito bom que ele fala sobre isso. Acho que o Alex tem esse livro, se não me engano. Eu tenho também. Tu tem É o também? segundo o primeiro. Eu não lembro qual dos dois é. Eu tenho o segundo. Eu tenho E o o Alex primeiro. tem o primeiro. A gente se emprestou. Eu li, Trocou. eu li os dois de maneira online, mas eu não lembro qual dos dois que tá. Que ele cita, cara, a formação do futebol, o jeito de se marcar, o jeito de se ver o futebol. Porque o Cruyff, ele além de trazer aquele WMMW, não vou lembrar as nomenclaturas corretas, e diferente para as seleções da década dele, ele trouxe uma perspectiva que é o seguinte: o ponta de lança, o ponta de velocidade ser introduzido de uma forma que ele não fosse apenas um ponta burro, um Uhum. ponto de experiência. Então, o Cruyff, ele mudou a forma que o futebol que a gente joga até hoje. Até hoje a gente joga futebol que o Cruyff mudou. Alex, você acha correto afirmar que o Cruyff, ele tanto revolucionou o futebol como jogador pelo carrossel holandês e como treinador? Sim, eu acho que como influência, só nesse aspecto de influência, é o jogador mais importante da história. Ele muda em diversos aspectos, como o Igor falou, ele é um cara que o futebol que ele fez, né, é até hoje utilizado. Se a gente olhar os principais treinadores do mundo, ele tem uma ideologia muito próxima a do Cruyff. A gente pode olhar o Guardiola, é um cara meio que é cruyffista, Ancelotti, Klopp, todos os principais treinadores têm um viés muito de extrair muita coisa do que o Klopp foi, do que o Cruyff foi o primeiro a fazer. Então, nesse aspecto, como jogador e como treinador, pra mim, torna ele um jogador mais influente da história do futebol. Tem outros aspectos que talvez pesem contra ele, mas nesse aspecto O que eu ia falar específico. agora. Ele tem títulos
com o Ajax, não consegue ganhar com a seleção, mas ele tem títulos importantes com o Ajax, ele tem Champions, que na época Ele era ganhou a a Liga Champions dos pelo Campeões. Barcelona e pelo Ajax, não foi isso? Barcelona como técnico, eu acho. E eu acho que Não lembro se foi como jogador a também. carreira dele como técnico é parelha com a dele de jogador. Porque É muito boa é também. muito boa. Ele vai perder em estatística. É. Em estatística ele vai perder até por ser um meia, né? Não é atacante como os outros jogadores que estão na lista. Ele vai acabar ficando pelo caminho por conta disso. Mas eu concordo com o Alex. Tirando o Pelé, na influência também, hoje em dia, porque Pelé virou sinônimo Pelé virou adjetivo. É. Né? Então, na influência, eu acho que o Cruyff tá muito próximo ali por esse fato de ter Só revolucionado. sobre o Cruyff, eu fui olhar aqui as Champions que ele tem, ele ganhou 3 pelo Ajax. E no Pô. Barcelona, Não. não. Então, mas são 3 seguidas, não são? São Do 3 Ajax. seguidas pro É Ajax. absurdo. Pô, muito bom. 3 Champions seguidas. Só o Real Madrid conseguiu, né? Tirando. O Zidane pegou, né, pelo Real Madrid, né? Então vamos lá. Já foi Romário, Garrincha Garrincha e e Cruyff. Cruyff. Quem era o oitavo? Acho que eu pulei o oitavo. Stefano. Di Stéfano. Um cara que muita gente que tá assistindo pode nem conhecer. É. Cara, mas aí que tá. O Di Stéfano, eu acho que ele tem uma questão que é o seguinte. Quem reconhece o Di Stéfano e pensa nele entre os melhores são argentinos, porque ele tá entre os 3 ou 4 maiores artilheiros da história da Argentina. Torcedores do Real Madrid. O Di Stéfano, desculpa te interromper, que é o curioso caso do homem que trocou de nacionalidade 3 vezes, né? É. E artilheiro Das das três. duas. Isso é absurdo, pô. Não, é O muito cara absurdo. jogou tanto por Colômbia, Argentina e Espanha. Isso é loucura, pô. E ele é top 5 artilheiro da Argentina. Não, e ele iria ser um cara que, não foi, mas ele ia ser um cara que jogaria um ano pelo Barcelona, depois o Real Madrid ia ficar nessa. Isso é muito louco também de pensar que muito quase doido. ele foi um cara que ia ser, tipo assim, um ano defendia o Barcelona, outro defendia o Real Madrid e ia ficar nessa. Pô, muito absurdo. E, cara, só pra continuar no Di Stéfano, é muito bizarro você ser um dos maiores artilheiros, top 5 do River Plate, e ser top. Agora ele é top 6, né? Porque depois que o Cristiano Ronaldo surgiu, ele caiu pra 6º lugar. Então ele é o 6º maior artilheiro da história do Real Madrid. E ele foi presidente do Real Madrid ainda também. Então, tipo, tem todo esse contexto, essa ligação com o maior clube do planeta no quesito títulos. Então. E é um cara que, no contexto de estatística, ele vai deixar o Cruyff pra trás por muito. É muita coisa. Mas é um Alguma cara coisa que vai- acrescentada do Di É um Stéfano? cara que vai acabar caindo, né, nesse quesito de auge e de influência. O auge dele é de um artilheiro muito grande, né, são 4 Champions consecutivas, mas eu acho que no quesito de encantamento, ele perde um pouco nesse quesito de auge. Eu acho que isso depõe contra ele. Só um último fator: o Di Stéfano foi um dos primeiros sul-americanos a ficar muito tempo na Europa. Então, acho que ele também. Numa época que não acontecia também, né? Caso Pelé, Garrincha e entre outros craques absurdos aqui não jogaram na Europa. É porque na época, tipo, hoje em dia é comum, né? Você encontrar, tipo, um jogo do campeonato inglês que não tem nenhum inglês em campo. Uhum. Mas na época, Quanto menos inglês em campo, melhor. Mas na época, tipo, isso era mal visto, entendeu? Tipo, futebol inglês tem que ter gente daqui, entendeu? Uhum. Então, tipo, o Di Stéfano, na época, foi tipo uma parada, tipo, não, mas o cara é bom, mas, pô, ele é argentino. Então, tipo, ele quebrou essa parada. Ele foi um dos primeiros que abriu essa porta pra sul-americanos ir pra lá. Eu acho isso que pode entrar, talvez, em pauta. Perfeito. Ronaldo Fenômeno. O auge dele, como eu mencionei antes, foi em 98, né? No outro episódio. Foi mesmo ano 97, quer dizer. 97, 90. O auge dele acho que é nesse recorte ali, né? Foi a mesma era do que a gente tava citando no outro episódio, o Edmundo, né? O Prime dele foi na minha época. E, cara. Mas é que tá sobre o Ronaldo. Hoje dele é Real Madrid ou Inter de Milão? Inter Acho de que Milão. entre os dois. Pra mim é Inter de Milão. Pra mim, Inter de Milão, porque, cara, o Inter de Milão, cara, ele faz mais de 60 gols numa temporada só. Né? Foi muito absurdo. E, pô, e depois disso, nenhuma temporada, se não me engano, só o Messi e o Pelé fez mais gol do que ele em uma temporada só. Ele é o 3º ou 4º. Uhum. Não sei se tem mais uma pessoa. Na história do O futebol. Ronaldo é aquele cara pra vocês que ele foi, nesse período de auge, ele foi um dos caras que mais chocou. Assim, tipo assim, de Sim, você olhar foi. aquilo ali, porra, isso aqui é absurdo. Esse cara é de outro planeta. E eu acho que dessa lista, só 3 jogadores fizeram isso mais do que ele. O Ronaldo, ele tem... Acho que tudo que a gente tá olhando, né, nos aspectos que a gente tá usando com critério, o Ronaldo é muito forte em todos. Quesito influência, ele era um camisa 9 que
numa era que era muito os 9 paradão, ele não era esse cara, era um cara que saía pra jogar muito, ele poderia até ser um falso 9 ali, né? Um atacante, um meia um pouco mais centralizado por conta disso. Ele tem os títulos, ele tem o drible, ele tem o encantamento, ele tem tudo, basicamente, né? Ele tem um auge muito grande, enfim, é um jogador que nessa de manter, eu acho que ele fica. E sobre constância, né? O Ronaldo, no primeiro ano dele pelo Cruzeiro, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele é Com artilheiro 17 anos. com 17 anos. O Ronaldo vai acabar ficando pra trás em algum momento pra outros jogadores no quesito estatística. Até pelos problemas, lesões, as lesões, Mas eu acho que que aí, afastaram muito tempo. mas acho que aí depende. Se for por gol de maneira geral, ele vai ficar atrás. Mas em média, ele tem mais do que a maioria. Eu acho que ele é o segundo ou terceiro em média. Ele tem mais gols em média do que, por exemplo, o Romário, em média. Entendeu? Mas o Romário tem o dobro de gols em números gerais. Sim, sim. Então o Ronaldo sofre muito por causa das lesões. Vamos de... recapitula a lista pra mim, por favor. Pode falar do Romário, então, quando a gente falou do Romário? A gente já falou do falou do Romário. Desculpa. Foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro, verdade. Vamos falar, então, pra gente não chegar no Pelé, O de Cruyff. vamos falar do... Maradona. Maradona. Pode ser Maradona. Bom nome. Pô, eu acho que esse é um bom exemplo de um jogador que não teve uma constância muito por problemas Um auge extracampo. muito. O que pra mim vai depor contra o Maradona é que ele tem um nível de encantamento muito, muito alto. De ser representativo, como o Igor tava falando, muito grande, ele é muito representativo pro país dele, mas ele tem um auge muito curto. O auge dele é no Napoli ou no Barcelona? Eu acho que é mais Napoli. Napoli. É no Napoli. Porque eu acho que, além de ter um auge muito grande no Napoli, ele mudou o patamar do Napoli. Tem pouquíssimos jogadores que você conhece que chegam num clube da Europa e o clube fica maior do que ele é, sabe? Porque, por exemplo, o Barcelona passou um período de seca, mas o Barcelona já era grande, sabe? O Napoli, durante muito tempo, era um time médio da Itália. Pequeno. É um time médio pra pequeno, tipo de primeira divisão. O Napoli era estilizado até pelo fato de ser do sul da Itália, né? E também eu acho que uma questão que o Alex falou de marcar, existe uma idolatria que nenhum desses jogadores eu acho que tem pelo Maradona. É o jogador com maior idolatria entre os 10. Isso a gente teve noção, a gente já tinha noção disso, mas depois do que ele veio a falecer, o que aconteceu na Argentina é algo absurdo. Pô, É uma O país parou, gente. O país história parou. curtinha que eu tenho em relação ao Maradona é que aqui no Rio, quando teve a final da Libertadores ano passado, eu tava com um amigo meu passeando por Copacabana, a gente acabou parando e trocando ideia num hotel que tinha muitos torcedores do Boca. E eu achava que era uma parada dele ser considerado um deus, assim, como se fosse, tipo assim, meio que como um flamenguista do Zico, tipo assim, o Zico é deus, mas não é exatamente assim. Tinha um santo do Maradona e uma vela acesa. Na porta do hotel tinha uma imagem como se o Maradona fosse, tipo, era tipo uma canga de praia, só que não era bem assim, era uma bandeira com o Maradona meio que era um Maradona com meio que de um vitral, sabe? Uma parada assim, uma vela acesa e um santo do Maradona. E a gente pode comparar pelo fato também E um do que cigarro e uma cerveja do aconteceu, lado. do que aconteceu na Argentina e do que aconteceu no Brasil quando você tem a perda do Maradona e a perda do Pelé. Cara, eu acho que até pra gente voltar na época que ele jogou Copa do Mundo, os torcedores do Napoli e de torcedores do Sul da maneira... Torciam pra Argentina. Torciam pra Argentina. Iam com a blusa do Napoli pro jogo. Então foi uma parada de você ver italianos gritando o nome do Maradona, comemorando e, tipo, torcendo contra a própria seleção, sabe? Então eu acho que o Maradona ele tem um impacto cultural, um impacto social, um impacto, assim, de mover massas, de ser um agitador muito maior do que os outros. E ele sempre se posicionou a favor com que crescesse mais essa imagem dele, seja ele é um com personagem muito política, seja com qualquer outra coisa. Ele nunca deixou de se posicionar a favor dos ideais dele. Cara, e aquele jogo ele tá na torcida e o sol para direitinho em cima dele, assim. Aquilo ali é loucura. absurdo. Ele, como personagem, como identificação dos 10, ele é o primeiro disparado. Tendo essa comparação com o Pelé, como o Carlos citou da morte dos dois, quando o Pelé morre, é a sensação de que a gente perdeu o nosso maior jogador de todos os tempos, o melhor jogador que teve na história do Brasil. Só que é uma coisa muito distante, sabe? O Pelé, ele é aquele cara, tipo assim, o Pelé... Ele é intocável, ele tá lá em cima. O Maradona não, pro povo argentino, ele era muito próximo deles, ele era humano. O fato dele errar muito, o fato dele ter problemas, aumenta ele. Por ele ser um cara humano, as pessoas se identificam com ele. Isso é algo que ele não ser talvez tão
perfeito ou tão bom quanto os outros, mas tão limpa, né, por ter cometido erros, por todos os problemas do Maradona, torna ele maior do que ele poderia até ter sido como jogador, porque ele é um personagem maior do que um jogador do que ele foi. Caraca, eu acho que... Eu nunca parei pra pensar dessa forma. Acho que faz sentido, sim. Cara, a gente ficou muito tempo no Maradona pra tu ver a importância que Ele, tem. ele é um personagem muito, muito foda. Tá, então vamos lá. Agora sobraram... Sobrou Messi, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Acho que a gente já falou dos brasileiros, foram todos, né? Isso. Tirando o Pelé, né? Só falta os 3 mesmo. Só faltam os 3. Só falta os 3. Cristiano Ronaldo. Eu começo, Cristiano? Pode começar. Cara, eu acho que o Cristiano Ronaldo, se não tivesse tido o final que ele tinha... Ele ainda tem, né? Ele não parou. Ele não ainda. parou, né? Na minha visão, ele parou. Mas o Cristiano Ronaldo, ele tem muito aquela questão que, na minha visão, ele é um jogador que ele começa de uma forma e termina de outra. O Cristiano Ronaldo do Sporting de Portugal e do Manchester United não era um centroavante. Não era ele fazia muitos gols. Era um ponta. Era um ponta habilidoso Ponta driblador. de drible. E, inclusive, você percebe muito que, tipo, ele tinha aquela questão de, tipo, vamos trazer ele pro Real Madrid pra jogar ele na ponta, como cara driblador, e com o tempo ele se transformou numa máquina de gols. Então é um jogador que você vê uma crescente dele, e ao mesmo tempo você vê uma queda dele hoje em dia. Mas em questão de impacto cultural, eu acho que ele, no século XXI, ele foi, se não o segundo maior jogador no mundo, em impacto cultural, assim. Não sei se vocês concordam. eu concordo. Ele traz uma coisa pra uma geração que agora a gente já tá vendo, né, como profissional se despontando, de mentalidade vencedora. Ele é um cara que tem muito isso e de influência no jogo. Ele é um cara que é um atleta muito forte e o fato dele conseguir rivalizar com o Messi é algo que mostra o quão grande ele é, né? Porque você é um jogador que, pra muitos, acho que ele começa a ficar até o final dessa disputa, mas pra um cara conseguir rivalizar por 10 anos com um jogador com uma habilidade genuína como o Messi é muito grande. E o Cristiano Ronaldo, ele é o maior jogador da história da principal competição de clubes do mundo. Isso é muito importante. Sim, e eu acho que, tipo, a questão que a gente tava falando sobre o impacto que um jogador tem, na minha visão, já falando do Messi, o Messi teve uma carreira melhor do que o Cristiano Ronaldo, e teve um auge melhor, inclusive, que a gente vai falar depois, que foi o ano absurdo da temporada, acho que 11 pra 2012. 91 gols. Mas na minha visão, o Cristiano Ronaldo, apesar disso, ele teve um impacto maior. Impacto cultural, um impacto de bordões, de robozão, de ser um jogador... Um cara que cativa mais tanto pelo jeito dele, né? O Messi sempre teve um jeito mais retraído, de não aparecer. Então o Cristiano Ronaldo sempre foi mais midiático. Aquele cara que adora a câmera, que tá no estádio, ele olha pro telão, ele tá se procurando pra ver se ele tá aparecendo na filmagem. Eu acho que isso cativa muito tanto criança quanto outras pessoas, né? Eu sei que isso não é muito parâmetro, mas ele é a pessoa no mundo mais seguida no Instagram. Disparado. Ele é a mais seguida do Instagram. Isso é até um parâmetro pra gente olhar sobre influência. Entra assim. E qual seria o auge do Cristiano? Nas 3 consecutivas? Cara, a gente pode pegar ele estreia... Qual é o ano de estreia dele? Porque em 2004 ele já tava em final de Euro. Estreia onde? No Real Madrid? Eu não sei certinho. Quando ele começa. Quando ele desponta no futebol. 2004. Cara, Sporting. eu acho que no Sporting... Só que tipo, ele sai muito rápido do Sporting pro United. Eu acho que os dois grandes áudios dele são o finalzinho do United, que ele tem um ano muito absurdo no último ano dele, né? Tô que o pessoal do United ficou tipo com o coração doído, né? Que o melhor ano dele foi o ano que ele saiu. E eu acho que esses 3 títulos do Real Madrid também foi muito absurdo. Mim, esses 3 anos, ele era um monstro. Ele faz 8 gols e logo mata tempos. Mas ele foi regular e muito grande ao longo do tempo todo. A gente não consegue pegar esse recorte inteiro. Eu acho que auge dele e do Messi é muito difícil colocar, porque é um auge de 10 anos. Exatamente. É mais de 10 anos. Cara, eu acho que é os únicos 2 jogadores, tipo, do século XXI que tiveram um auge muito grande. A gente tá em 2024. Em 2008 ele já era campeão da Champions. Exato. E já é melhor do mundo. Melhor do mundo. Então, tá dando até porque esse programa é sobre comparação, se a gente comparar, por exemplo, com um Maradona. Talvez o Maradona tenha tido um auge nota 10 e o Cristiano tenha 15 anos nota 9,5. E isso, pra mim, é mais impactante. Muito mais. Até que a gente tava falando do Ronaldo mais cedo, o Ronaldo teve um auge absurdo em 97, mas ele teve 2 lesões muito graves. E não pôde manter isso. É outro jogador que pode traçar esse paralelo. E o CR7 teve isso, o Messi teve isso. Então a gente tá falando de jogadores que foram tipo 9,5 durante toda a carreira praticamente. É igual você jogar, pra quem já jogou New Star Soccer, sei lá, esse jogo assim de celular, você ficar com 9,5 todas as temporadas. Então a gente já pode traçar o paralelo trazendo o Messi pra discussão. Já
Já pode trazer, já pode... É quase a mesma coisa, só que o Messi tem um fator pra mim a mais, que é o encantamento. O Messi é um jogador mais mágico, um jogador mais natural. É um cara que, até sob influência de jogo, ali em 2009, né, quando o Guardiola coloca ele como falso 9, ele muda muito a forma que o futebol se viu depois, nos outros anos, porque realmente começa a ter esse sistema de jogo com falso 9, ser um estilo de jogo mais com toque de bola, e mais a posse de bola sendo vista como algo um pouco mais positivo. Hoje em dia talvez esteja mudando um pouco isso, mas nesse tempo... O Messi, em paralelo com o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que não precisa mudar o jeito de jogar. Mudar o seu corpo, ficar mais forte, mudar o jeito de jogar. É tipo assim, o Cristiano Ronaldo sempre teve a bola, sempre gostou do drible, do 1 contra 1. Ele chega um período da carreira dele que ele fala, eu quero dar o último toque na bola. Faz as coisas aí e na hora de finalizar, toca em mim. O Messi nunca precisou disso. É porque eu acho que também a questão é que o Cristiano Ronaldo ele chega como coadjuvante no Real Madrid, como uma jovem, que é um jovem entre aspas, né, que eu acho que ele tinha uns 23 para 24 anos quando ele sai pro United, do United pro Real Madrid. E ele entra pra ser aquele jogador que vai complementar o Real Madrid. Só que os caras vão saindo, ele vai ficando. E quando foi ver, o time jogava pra ele. Uhum. E ele preferiu jogar como centroavante. Ele escolheu seu cara, um homem-gol, sabe? E em paralelo com o Messi, quando a gente tá falando do Messi, eu acho que a questão do Messi ter tido um final muito bonito. O Messi ainda joga a bola, né? Eu tô aposentando todo mundo. A Copa do Mundo coroou a carreira do Messi, né? É um negócio... Parecia um roteiro de filme, né? É um final. O Cristiano Ronaldo ter tido esse final, né? Dele se reserva no Portugal, saindo mal do Manchester United, e o Messi ter esse final ganhando a Copa do Mundo, é emblemático pros dois. Acaba que, querendo ou não, a gente olha assim e fala, pô, nessa disputa de 15 anos de rivalidade, o Messi ganhou a última batalha. Foi... E, tipo, meio União Soviética e Estados Unidos, quem chegou na Lua ganhou a corrida espacial. E, cara, na minha visão, tava muito parelho, tipo, antes desse grande final. Porque na minha visão, tipo, o Messi ia melhor num ano, o Cristiano Ronaldo ia melhor no outro, aí o Messi ia em 2, aí o Cristiano Ronaldo ia em 2. Você vê que depois da Copa do Mundo, cara, parece que o Cristiano Ronaldo realmente se aposentou. Então, só pra complementar, fechando agora, o Messi teve um final muito melhor do que o Cristiano Ronaldo. Muito mais apoteótico. E a gente lembra do Cristiano Ronaldo como, sei lá, o auge do Real Madrid, parece que foi há muito tempo. E a gente lembra do auge do Messi, a gente lembra, pô, foi legal, mas a gente também viu o Messi campeão pelo mundo, sabe? Pela Copa do Mundo. Então chegou a hora de falar dele. Do rei Edson Arantes do Nascimento. Aquele conhecido como Pelé. Aí ele é tudo. O mineiro mais famoso do Brasil. E ele ainda é mineiro até. Nesse aspecto, o Pelé é tudo. Ele é o que faz... talvez um dos que mais venceu. Ele tem 3 Copas do Mundo, isso é absurdo. Tem mais gol. Foi o cara que tornou o atleta... Ele foi o que fez tudo primeiro. Ele foi e tudo melhor. Cara, te falar, o cara que faz aqueles cortes do Pelé fazendo alguma coisa, alguém fazendo hoje em dia, é absurdo pô, o que esse cara fez. Mas só pra falar do fazer primeiro... Desculpa. O Pelé, além de ter sido o cara que fez o primeiro, ele foi um cara que você compara os números dele. Não é competição oficial. Você pode cortar e ainda ficar 800 gols, cara. É muita coisa. É muita coisa. Inclusive que quem tá chegando é Messi e Cristiano, que tá nesse número aí. E eles já estão caminhando pra encerrar a carreira. Então, você comparar um cara e falar, não, mas há muito tempo... Mas há muito tempo atrás a competição dele era mais difícil do mundo. E o pessoal fala das excursões, né? Ele falou dos amistosos, o pessoal fazia muita excursão. O pessoal ia jogar o campeonato estadual e nacional com o time reserva, os 2 campeonatos, pra jogar com o titular na excursão dessas competições amistosas. Então, inclusive, teve até uma excursão que foi o Vasco, o Santos, acho que o Flamengo e o Galo, que o Santos foi campeão lá em Paris, que, pô, o Santos destrói o Barcelona por 9-2 no campeonato. Então, o único... A rainha parou pra ver o Pelé jogar, né? Então... Não tem, eu acho que essa disputa... A gente chegou até aqui mas acho que foi um debate mais pra mostrar quem tenta ficar próximo do Pelé, porque não tem como fugir. É óbvio, a gente sabe que pra uma nova geração, pra alguém que não viu, que a gente também não viu, né? Pra pessoa que não viu, mas que não procurou ver também, ela pode achar o Messi, ela pode achar o Cristiano, ela pode achar quem ela quiser. Só que, se você pegar pra analisar
tudo, todo o contexto, não tem como você falar outra coisa, pô. Não, e eu acho que, tipo, só pra complementar o que o Carlos falou agora, essa questão de você olhar pro Pelé, ele é o cara que inventou a camisa 10, praticamente, né? Foi o Não, primeiro é. a usar, então... Por acaso. por Também a acaso. história é melhor ainda porque foi por acaso. Até se você olhar num quesito, sempre que faz uma análise sobre futebol, qualquer coisa, é tipo, melhor, tirando o Pelé. Quem fez mais isso? exatamente. Tirando o Pelé. Ou quando você vai falar de outro esporte e você Ele é vai o falar Pelé que é o daquilo. melhor, é o Pelé daquilo. E, tipo, se você olhar legal, o Pelé também tem essa questão da magia que a gente falou. Talvez não tenha tanta idolatria como o Maradona tem, mas o Pelé já foi ator também. Ele tem essa parada... ele Já foi até namorou muito a forte. Xuxa. Já ele, namorou a Xuxa. ele tem essa pegada popstar que o Cristiano Ronaldo e outros O jogadores primeiro tiveram. popstar, ele foi o primeiro em tudo. Ele Pô. foi primeiro em tudo, cara. Ele fez Não tudo tem primeiro. jeito. Então, rapaziada, muito obrigado pelo debate de hoje. Acho que foi um debate bastante interessante. A gente conseguiu trazer contexto histórico de tudo que vocês trouxeram para enriquecer o programa de hoje. E aí, você gostou? Deixa nos comentários aí. Dá o like, por favor. Se não gostou, deixa nos comentários também. Bota aí nos comentários quem você acha que é o bambambam do futebol. Pra gente, é o Pelé. Eu acho que é uma coisa que deveria ser unanimidade no mundo, né? Não sei, mas é isso. Curte, compartilha, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, tá bom? Até a próxima, valeu!